Bom, aqui continuando a aula para os alunos do terceiro ano, nós vamos falar aqui, nós falamos em polinômios, nós vamos falar só nas equações algébricas, que são equações polinomiais também. Então veja bem, o objetivo dessa aula é mostrar como encontrar as raízes de uma equação. Lá a nível de oitava série, nono ano, a gente trabalhava com os números reais. O conjunto maior que a gente trabalhava eram os reais. Então tinha casos que a gente dizia, se o delta for positivo, a equação tem duas raízes reais e distintas. Se o delta for negativo, a equação não possui raízes ou raiz. Se o delta for igual a zero, ela possui duas raízes reais iguais. A gente tinha esse dispositivo e tem esse dispositivo que realmente informa bastante. Só que lá era quando a gente trabalhava com o universo, seriam os reais. No nosso caso aqui, o universo não é mais os reais, o universo são os complexos, os números complexos. Quando se trabalha com números complexos, a gente diz que toda equação polinomial de grau m, ela tem raízes. Ou seja, tem esse negócio de não ter, tem raízes, correto? Então, vamos observar bem direitinho. Então, a gente, trabalhando com essa equação aí, a gente verifica que essa equação tem raiz. Vamos fazer pelo delta, aquela maneira primitiva da gente fazer. Delta é B2 menos 4AC. Delta é o A é esse aqui, é o número que vem aqui na frente, o B é o que vem na frente do X, e o C é o termo independente. Pronto. Então você joga direitinho aqui, fica 3 ao quadrado, né? 3 ao quadrado, menos 4AC. 4 vezes 1, vezes o C, que é menos 10. Então fazendo essa operação aqui, nós temos que 3 ao quadrado dá 9, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 10, 40, menos com menos dá mais. Então dá 49, o delta deu 49. Então ele tem duas raízes. Aí você chega aqui e diz, essa equação tem duas raízes. Vamos pelo processo de Bhaskara. X é igual a menos B, mais ou menos, raiz quadrada de delta sobre 2A. Né? Então x é igual a menos B, com mais daqui dá menos 3. Mais ou menos, raiz quadrada de delta, o delta é 49. Então raiz quadrada de 49. Sobre 2A, 2 vezes 1, 2. Aí você chega de x é igual a menos 3, mais ou menos, raiz quadrada de 9 é 7. Você sabe disso. Sobre 2. Aí você vem aqui e encontra as raizezinhas aqui, ó. X' ou x1. X1 é igual a menos 3, faz logo com o sinal de mais. Menos 3 mais 7 sobre 2, né? E menos 3 mais 7 dá 4, dividido por 2 dá 2. Uma raiz é 2. E a outra raiz, que é x2, é menos 3 com menos 7. Faz com dois sinais. E sobre 2. Então fica menos 3 com menos 7 dá menos 5. Menos 5 sobre 2, ou menos 10 sobre 5, perdão, menos 10 sobre 5, sobre 2, que dá menos 5, beleza? Beleza. Então aqui a outra raiz é menos 5, pronto. Então aí, meus amigos, nós encontramos as duas raízes da equação. Essa equação realmente só tem duas raízes. Por que duas raízes? Porque no teorema da álgebra diz que se o polinômio é de grau m, no nosso caso aqui grau 2, número natural, lógico. Grau 2, se ela é de grau 2, ela tem duas raízes. Se ela for de grau 3, ela tem 3 raízes. Se ela for de grau 4, ela tem 4 raízes. Ou seja, a quantidade de raízes é de acordo com o grau da equação. Como ela é do segundo grau, ela tem essas duas raízes aqui. Beleza? Beleza. Então, nós encontramos aqui as raízes. O objetivo é encontrar as raízes. Tudo bem. Tem caso que é fácil como essa daqui. Você chega, aplica o processo do delta, ou outro processo também, e sai rápido. Agora, quando a equação do terceiro grau, quarto grau, ela começa a ter uma certa, mais o grau de dificuldade começa a aumentar, mas nada que seja difícil, Então vamos trabalhar com aquela do terceiro grau, bem ali. Quando a gente trabalha com a do terceiro grau, do quarto grau, a gente procura reduzir a fatores do primeiro grau, ou seja, produto de fator do primeiro grau. Normalmente a gente faz esse processo, pega um polinômio e fatora em fatores do primeiro grau. Se não der do primeiro grau, pode ser que dê do primeiro grau e do segundo grau. É importante que dê fatores para que a gente trabalhe com mais facilidade. Quer ver? Vejamos. Eu vejo que nessa equação aqui tem x, tem x, tem x aqui. Todas elas têm x. Eu vou botar, como eu sempre falo, você pega o x de menor expoente e bota em evidência. O que é botar em evidência? É fazer esse processo aqui. Ó, x em evidência. Aí você divide x3 por x dá x2. x2. Mais 2x2 por x2 dá 2. Ó,
2x, olha, perdão, 2x2 por x dá 2x. 2x1 por x dá 2. Vou repetir. X3 por x dá x2. 2x2 por x dá 2x. E 2x dividido por x dá 2. Beleza. Então, o que aconteceu? Eu tinha uma equação do terceiro grau, uma equação do terceiro grau, que eu simplesmente coloquei ela em forma de produto e eu obtive dois polinômios, ou seja, um do primeiro grau e um do segundo grau. Aí facilita meu trabalho, porque equação do segundo grau a gente já sabe resolver. Então eu transformei uma equação do terceiro grau em duas, uma do primeiro e uma do segundo. E aí a gente sabe resolver do primeiro e sabe resolver do segundo, fica mais fácil. Quer ver como é verdade? Esse x está bem aqui fora, como eu disse aqui, trabalhando aqui com multiplicação, x vezes isso aqui é igual a zero, isso aqui só é verdade se esse x for igual a zero. Então você iguala isso aqui a zero, ó. Você vai igualar isso aqui a zero. Então vai ficar x igual a zero. Isso aqui, meus amigos, já é uma raiz, ó. Já é uma raiz. X igual a zero já é uma raiz. Olha, esse polinômio tem 3 raízes porque ele é do terceiro grau. Então já tem uma raiz, já facilitou meu trabalho. Aí eu vou para essa parte aqui, ó, que é uma equação do segundo grau, e igualo também a zero, ó. Vou igualar a zero. Na hora que eu igualar a zero, também vai ficar muito fácil. Eu pego e faço isso aqui, ó. x2 mais 2x mais 2 é igual a zero. Eu vou aplicar o delta também, vou pegar o delta. Delta é igual a b ao quadrado, aqui é o processo. Aqui é 1, aqui é o a, ó. A, aqui é b e aqui é c. Então fica b ao quadrado, que fica 4, né? Menos 4ac, b ao quadrado, ó, fica b ao quadrado menos 4ac. 4 vezes a vezes c, que é 2. Então o delta é igual a 4, 4 vezes 1, 4 vezes 2, 8, dá menos 8. Então o delta deu igual a menos 4. Se nós estivéssemos trabalhando, como eu falei lá no início, se nós estivéssemos trabalhando com U igual a R, igual aos reais, eu pararia aí e diria que essa equação não tinha raiz, mas eu estou trabalhando com os complexos. Quando se trabalha com os complexos, ela tem raiz. Então eu vou atrás da raiz ou das raízes dessa equação. Como ela é do segundo grau, ela tem que ter duas raízes, eu vou atrás dela. As raízes que eu vou encontrar, como o delta é negativo, as raízes que eu vou encontrar eu já sei que não pertencem aos reais, pertencem aos complexos. Então como é que nós vamos trabalhar com isso aí? Dessa forma aqui, ó, simplesmente assim, x é igual do mesmo jeito, menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. O processo é o mesmo, x é igual, menos daqui, menos, com mais dá menos, mais ou menos, raiz quadrada de delta deu menos 4, raiz quadrada de delta dá menos 4, sobre 2a, 2 vezes 1, 2. Meus amigos, se eu tenho menos 4 aqui, eu vou fazer uma maneira de transformar esse menos 4 em um número positivo para poder tirar a raiz, porque normalmente a gente só tira a raiz de número positivo ou nulo, e aí tem um número negativo. É só a gente lembrar, fazer esse lembrete, vem aqui, ó, lembrete, um lembretezinho que é preciso a gente praticar, ó, esse lembrete aqui, ó, veja bem, que i ao quadrado, lá nos complexos, é igual a menos 1, i ao quadrado é igual a menos 1. Então, se eu tenho bem aqui esse processo aí, eu faço só isso, menos 2, mais ou menos, raiz de menos 4 é a mesma coisa de 4 vezes menos 1, ó. Menos 4 é a mesma coisa de 4 vezes menos 1. Menos 4, ó. É a mesma coisa de 4 vezes menos 1. Beleza? Sobre 2. E aí, meus amigos, fica assim, x é igual a menos 2, mais ou menos. Aí essa aí, menos 1, ó. Menos 1 é a mesma coisa de i ao quadrado. Então, eu vou substituir esse menos 1 por i ao quadrado. Então, fica 4i ao quadrado. Eu substituí esse por esse aqui, ó. I ao quadrado é igual a menos 1. Então, no lugar de menos 1, eu boto i ao quadrado. Sobre 2, né? Sobre 2. E vou encontrar as raízes. X2, vou chamar aqui. X2 é igual a menos 2, mais ou menos. Raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de i ao quadrado é i. É i, ó. Sobre 2, né? Sobre 2. Aí, eu boto em evidência, eu boto 2 em evidência. Vem aqui, ó. Eu posso trabalhar dessa forma aqui, ó. Botando 2 em evidência. Ou seja, fica assim, 2 em evidência, fica menos 2 dividido por 2 dá menos 1. 2i dividido por 2 fica i. Mas fica mais ou menos i aqui, ó. Mais ou menos i. Sobre 2, certo? Aí eu cancelo 2 por 2. Beleza, cancelei. Então as raízes
ficariam assim. As raízes ficariam assim. As raízes dessa equação, para a gente resumir, ficaria assim: x duas linhas é igual a... Eu vou botar um com mais e outro com menos. Vai ficar menos 1 mais i, e a outra, x3 menos 1 menos i. Eu quero chamar a atenção que quando aparece esse i, vem aqui que a gente trabalha dessa forma com esse i aqui, a gente diz que essa raiz é uma raiz complexa. Essa raiz que eu encontrei bem aqui no início, x, que não tem i, pelo menos só o zero, que não tem, chamada de raiz real, que não deixa de ser complexa também, mas normalmente fala raiz real, mas é uma raiz complexa também, porque o conjunto dos complexos ele engloba todos os conjuntos, né? Então ó, nós temos aqui a raiz real e ali nós temos duas raízes complexas. Então essa equação tem 3 raízes e era de se esperar que ela realmente tivesse 3 raízes. Por que 3 raízes? Porque ela é do terceiro grau. Então toda equação do terceiro grau tem 3 raízes. Então a solução dessa equação aqui é essa daqui, ó. A solução dela é essa daqui, que a gente já conhece. 0, vem dali, 0, vou botar assim, menos 1 mais i, e também menos 1 menos i. Não, essas são as 3 raízes dessa equação, certo? Então, aí nós fechamos, ensinamos como calcular as raízes complexas. Esse é o processo que nós trabalhamos para encontrar raízes complexas. À medida que eu aumento o grau, aqui é o grau 2, eu encontrei 2 raízes. Encontrei aqui, ó, 2 raízes, essa e essa. Essa aqui é grau 3, você viu que eu transformei uma equação do grau 3 em 2, do primeiro grau e do segundo grau. E aí resolvi direitinho do primeiro grau, só que pegar esse aqui e igualar a 0, pronto. E a do segundo grau, tu vai fazer pelo delta que nós fizemos aí. E encontramos as raízes complexas, correto? Então nós encontramos aí 3 raízes. Era de se esperar que nós tivéssemos 3 raízes, correto? Então vamos para frente. Nós já sabemos como resolver a equação do segundo grau, do terceiro grau. Quero chamar mais a atenção mais uma vez. A quantidade de raízes, quem manda na quantidade é o grau da equação. Se ela é do segundo grau, ela tem 2 raízes. Então, o teorema da álgebra que diz isso. E se ela é do terceiro grau, ela tem 3 raízes. Não interessa que as raízes sejam todas reais, sejam complexas, não interessa, são raízes. A quantidade, nós estamos falando da quantidade. Então, nós fizemos aí 2 questões para a gente saber como encontrar as raízes e a quantidade de raízes. Se ela for do segundo grau, você faz rápido pelo delta. Se ela for do terceiro grau, normalmente a gente faz por esse processo aí de transformar uma equação que seja do primeiro grau ou do segundo grau. Nós temos também um processo aqui, que é um processo simples, que é a decomposição de um polinômio em fator do primeiro grau, que é o que eu fiz bem aqui. Aqui, ó. Decomposição de um polinômio, em fatores do primeiro grau. Então vamos ver como é que funciona isso aí, ó. A formulazinha é essa: A0 x menos alfa 1, ó, vezes x menos alfa 2, vezes x menos alfa 3, vezes reticência, ó, vezes reticência, olha aí, x menos alfa n. Então, ó, você vai pegar e fazer esse processo aí e resolver uma série de questões por ele, tá? Por esse processinho. Isso aí é o contrário do que nós fizemos aqui agora. E nesse caso que a gente fez aqui agora, ele deu as raízes, as equações para nós encontrarmos as raízes. E agora ele vai dar as raízes para nós formarmos a equação. Então veja bem, aqui tem um exemplo bem prático, ó. Aqui é um exemplo bem prático, um exemplo para a gente não perder tempo, ó. Nesse caso aqui, olha aqui, ele diz assim: forme a equação, vou dar aqui o exemplo 1, forme a equação algébrica, não posso me dizer, algébrica
15. De raízes iguais a 2, 3 e 4. Pronto. Meus amigos, prestem bem atenção essa questão aqui que eu acabei de falar. Naquelas duas outras questões anteriores que eu resolvi, ele deu as equações e nós encontramos as raízes. Agora aqui ele está dizendo que deu as raízes para nós encontrarmos a equação. É muito fácil, pelo que eu ensinei aqui, é bem fácil. Quem é esse tal de A0? O que é esse A0? Esse A0 é o coeficiente de x, ou melhor, é o coeficiente do x que representa o grau da equação. Ou seja, aquele x que tem o grau da equação, o coeficiente dele é esse A0 aqui, ó. O coeficiente de maior grau. Ele é o coeficiente de x de maior grau, o grau da equação. Então vamos ver. Quando ele não disser qual é o valor de A0, a gente considera 1. Quando não disser o valor de A0 aqui, a gente considera 1. Então nesse caso aqui, nós vamos resolver essa equação assim, ó. Esse aqui é como se nós tivéssemos aqui, ó. Essa equação aqui fosse o x1, ó. Aqui fosse o x2 e aqui fosse o x3, ó. As três raízes, x3. Então veja bem, é como se nós tivéssemos aqui, nós temos três raízes, na verdade. Nós vamos colocar aqui dentro. Quando ele não der o valor de A0, é porque é 1. É 1. Então isso aqui vai ficar assim, ó. 1 aqui dentro. X menos. Esse negócio aqui de alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa n, é a mesma coisa de x. Tanto faz eu botar x aqui, ó. Vamos botar alfa 1, tanto faz. Aí vai depender de quem vai colocar a questão. Alfa 2, aqui alfa 3, tanto faz. Isso aí é relativo. Tá? Vou colocar aqui porque já coloquei alfa ali. Então vamos lá. Então quem é o alfa 1? É 2. Aí tu olha para cá, ó. Bota 2 aqui no lugar de alfa 1. 2. Vai ficar x menos 2. Vezes. Quem é o alfa 2? É 3. Vai ficar x menos 3. X menos 3. Quem é o alfa 4? Alfa 3 agora? É o 4. Vai ficar x menos 4. Pronto. Igual a 0. Eu quero chamar a atenção para vocês que essa equação é uma equação do terceiro grau. Por que terceiro grau? Porque aqui, ó, primeiro, ela tem três raízes. Então ela é terceiro grau. Se eu multiplicar esse termo por esse, e multiplicar esse termo por esse, eu vou encontrar a equação do terceiro grau. Quer ver como é verdade? Vou fazer. Você multiplica. Vamos trabalhar com esses dois aqui logo. Vamos trabalhar com esses dois aqui. Você multiplica esse por esse, e vai multiplicar também esse por esse aqui. Preste bem atenção. Na hora que eu multiplico assim, x vezes x dá x ao quadrado, mais com mais dá mais, x vezes 3 dá 3x, mais com menos dá menos. Agora, 2 vezes esse, 2 vezes esse aqui. Então fica, menos 2 vezes x dá menos 2x. Por quê? Porque menos com mais dá menos. 2 vezes 3 dá 6, menos com menos dá mais. Pronto. Aí você multiplicou esses dois e falta multiplicar por esse aqui, que é o x menos 4. Aí multiplica também por ele. Vamos ajeitar isso aí, para a gente poder multiplicar, fica mais fácil. x2 menos 3x com menos 2x dá menos 5x. Mais 6, que é vezes x menos 4. Aí nós vamos multiplicar isso aqui, vai ficar mais fácil. Ó, esse aqui vai multiplicar esse aqui também, vai multiplicar esse aqui também. Ó. Presta atenção. Aí fica assim, x vezes x2 dá x3. X mais com mais dá mais. X vezes 5x dá 5x2. 5x2. E mais com menos dá menos. E x vezes 6 dá 6x. E mais com mais dá mais. Agora esse 4 multiplica esse aqui também. E multiplica esse aqui também, ó. Preste atenção. 4 vezes 6, vamos começar por esse aqui. 4 vezes x2 dá 4x2. Vamos ver o jogo de sinal. Menos com mais dá menos. Ó. Deixa eu botar o sinal depois, para não errar. 4 vezes 5 dá 20, 20x. E menos com menos dá mais. E 4 vezes 6 dá 24. E menos com mais dá menos. Tudo isso é igual a zero. Pronto. Agora é só somar os termos semelhantes. Eu tenho aqui x3 sozinho, repete x3. Eu tenho menos 5x2 com menos 4x2, dá menos 9. Menos 9x2, né? Eu tenho 6x aqui e tenho 20 aqui, dá 26. 26x. Agora, eu tenho o que mais? Eu tenho só agora o menos 24. Só tenho o menos 24, que é o termo independente. Menos 24.
que é igual a 0. Pronto. Quando eu faço isso aí, eu obtive uma equação que eu falei a vocês, do terceiro grau. E era de se esperar que ela fosse terceiro grau. Por quê? Porque ele tem 3 raízes, ó. Ele me deu 1, 2, 3 raízes. Então, se ele me deu as raízes, eu posso montar a equação. Através de quê? Através do produto de polinômio do primeiro grau, certo? Então, toda vez que ele der as raízes, você vai usar aquela formulazinha. Essa formulazinha aqui, ela é importantíssima para a gente, ó, porque se ele deu as raízes, a gente pode montar a equação. Eu fiz o contrário daquelas anteriores. Nas anteriores ele me deu as equações e eu encontrei as raízes. Agora aqui não. Ele me deu as raízes e eu encontrei a equação. Antes de eu fazer, eu já sabia que eu iria encontrar a equação do terceiro grau. Por quê? Porque ele me deu 3 raízes. Se ele tivesse me dado 2 raízes, eu iria encontrar uma do segundo grau. E assim por diante a gente trabalha com esse tipo de função. Correto? Então, por hoje, é só isso aí. Vamos continuar na próxima aula ainda para a gente fechar esse assunto de equações polinomiais. Obrigado.